Então vamos lá. A questão diz que um gás recebeu 1000 calorias na forma de calor. E aí ele pergunta em relação ao trabalho efetuado pelo gás, é falso afirmar que... Primeiro, lembrando que para ter trabalho deve ter variação de volume. Só existe trabalho quando há variação de volume. Letra A. O trabalho é nulo se a variação de volume for nula. Verdadeiro. Se não tiver variação de volume, não tem trabalho. Lembrando que ele quer a falsa, né? Letra B. O trabalho seria 1000 calorias se a variação de temperatura for nula. Bom, vamos lá. A primeira lei da termodinâmica nos diz o seguinte: ΔU é igual a Q menos W. Ou seja, o trabalho pode ser escrito da seguinte forma, passa para lá, passa para cá, Q menos ΔU. Então, isso é o trabalho. Beleza? Veja bem, se não tiver variação de temperatura, não haverá variação da energia interna, porque, lembrando, o ΔU, a energia interna, só muda se tiver mudança de temperatura. Bom, se o ΔU for zero, consequentemente, o trabalho deve ser igual ao calor. Se o calor era de 1000 calorias, o trabalho também será de 1000 calorias, verdadeiro. Letra C. Será de 1000 calorias se a variação de pressão for nula. Bom, se a variação de pressão for nula, significa então que o gás passa por um processo isobárico. Num processo isobárico, afinal de contas, não há variação de pressão. Existe ΔU? Existe. Vale lembrar, num processo isobárico, veja bem, PV é igual a nRT. Num processo isobárico não há mudança de pressão. Vamos supor que o sistema seja fechado, o número de mols também não muda e é constante. Num processo isobárico, portanto, se o gás absorver o calor, ele vai esquentar. Vai ter um aumento de temperatura e, consequentemente, um aumento de volume. Então, se o gás absorve calor no processo isobárico, do jeito que a questão fala, a temperatura dele aumenta e o volume também. Vamos voltar para a nossa primeira lei da termodinâmica. Então, olha só, quando eu olho para a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos W. Numa transformação isobárica, como a temperatura, se o gás absorver o calor, a temperatura vai aumentar, existe ΔU. O que significa dizer, então, que essa conta Q menos W tem que dar maior do que zero, né? Tem que ter um valor para ela, já que existe ΔU, isso tem que dar alguma coisa. Para essa conta ser maior do que zero, a conclusão que a gente tira é que o calor tem que ser maior do que o trabalho, né? Afinal de contas, eu estou subtraindo um do outro. Para isso dar um valor positivo, porque tem ΔU, tem mudança de temperatura, o calor tem que ser maior do que o trabalho. Como o calor vale 1000, o trabalho tem que ser menor do que 1000. Então, na verdade, está falso. O trabalho ele não pode ser 1000. Se o trabalho fosse 1000, qual que seria o resultado? Bom, calor igual a 1000 menos o trabalho, que é 1000, o ΔU seria zero. ΔU zero significa que a temperatura não mudaria. E isso não é verdade para uma transformação isobárica. Isso é verdade apenas para a transformação isotérmica, onde a temperatura não muda. Então, falso. Essa é a nossa resposta. Mas vamos continuar aqui, ó. Letra D. Menor que 1000 calorias se a variação de temperatura for positiva. Verdadeiro. Afinal de contas, foi o que nós acabamos de ver. Se tiver variação de temperatura positiva, tem ΔU. O ΔU é maior do que zero. Se tem ΔU, o calor tem que ser maior do que o trabalho. Então, o trabalho deveria ser menor do que 1000, de fato. E letra E. 1000 calorias se a variação da energia interna for nula. Sim. Se Q menos W tiver que dar zero, que é o ΔU, o Q tem que ser igual a W. Aí sim, o trabalho seria 1000 calorias, verdadeiro também. Então, de fato, a resposta é a letra C.